Oi, gente! Entramos em 2023, hoje é dia 2 de janeiro, então feliz ano novo pra vocês. Já vim aqui super disposta pra partilhar uma palavra, sempre coisas que Deus já falou comigo antes, assim, pra minha própria vida e tudo mais. E que quando aquilo tá bem amadurecido, quando aquilo tá bem entendido pra mim, né, tá sendo vivido, é onde eu gosto de partilhar, tipo, eu tenho mais confiança de passar, de ter exemplos dentro daquilo. E como a gente está iniciando o ano, eu acho que, eu acho que essa palavra, assim, que tem me tratado durante muitos meses, acho que ela é muito importante. Que é um pouquinho sobre quem é o Filho de Deus nesse mundo, né? Qual é a nossa postura aqui nesse mundo diante das aflições, né? Que Jesus falou que a gente teria, diante das aflições que os apóstolos próprios escreveram na carta e diante das mesmas aflições que a gente vê no Velho Testamento, muita gente vivendo, aflições, há uma série de coisas que a gente vive nesse mundo que são difíceis e que nós não estamos livres de vivê-las. Assim, eu sempre acreditei que no Evangelho de uma forma de que Jesus veio nos salvar justamente daquilo que o mundo tinha prometido para nós, para a vida de cada um de nós, ou seja, tribulações, doenças, problemas. Então Jesus veio e nos salvou justamente daquilo que estava no meio do nosso caminho e que muitas coisas continuam no meio do nosso caminho, mas temos a fé para lutar contra elas, temos a palavra, temos a nova natureza, que é onde eu queria entrar. O fato de nós sermos nova criatura, né, de nós termos uma nova natureza, de nós termos nascido de novo, e a Bíblia nos colocar nessa posição de pessoas espirituais, isso faz com que a nossa postura mude diante de tudo. A gente se comporte diferente de quem não é nascido de novo. Só que esse comportamento, acho que todas as coisas, até falando naturalmente agora, todas as coisas elas mudam, a gente muda quando a gente aprende. Quando a gente aprende que, afinal, o melhor é fazer assim, o final, o melhor é fazer assado, o final, a gente aprende e a gente muda. E por isso que eu acho importante ensinar os filhos de Deus nessa postura, que é a postura de fato de quem luta, de quem não se acovarda, de quem enfrenta as coisas sem medo. O medo, pessoal, ele nunca desaparece. Ele porque ele é um sentimento, inclusive, natural. O próprio cérebro aciona isso para nos fazer tomar cuidado. Então, assim, é uma coisa fisiológica, basicamente. Então, você nunca vai deixar de sentir esse medo, você nunca vai deixar de sentir o desânimo diante de uma situação complicada, você nunca vai deixar de sentir a vontade de retroceder, a vontade de paralisar, a vontade de não fazer nada a respeito. E porque justamente, e eu entendo completamente esse sentimento, porque justamente a gente aprende que quando a gente creu em Jesus e recebemos a salvação, justamente porque a gente aprende a ter uma esperança dentro disso. Que esperança? De estarmos a salvo das coisas, ou de pelo menos vencer todas as coisas, ou de pelo menos viver uma vida diferente, mais feliz, mais completa. Justamente porque a gente aprende isso, é que a nossa expectativa, talvez ela saia um pouco da realidade espiritual. Porque sim, temos a esperança de vivermos plenamente bem, tá? Mas sem estar isentos da aflição. E você pensa, tudo bem, vou passar pela aflição, mas eu vou vencer. Isso, é exatamente isso. Eu posso vencer, né, todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo somos mais do que vencedores. É isso mesmo. Acontece que você vai pra batalha. A maioria das pessoas, eu percebo pelo menos, que a maioria das pessoas que estão nessa esperança, elas ficam esperando e reclamando, esperando e reclamando. Reclamando da demora, reclamando porque que não mudou ainda, reclamando porque que não chegou ainda, reclamando porque as coisas não acontecem, reclamando porque não tem dinheiro, reclamando, e esperando. A esperança tá lá, por isso que ela tá reclamando, porque o pessoal do mundo acaba por reclamar pra quem? Se eles não creem em ninguém, eles não reclamam. O que eles vão fazer? Eles podem ou ter os mesmos sentimentos que nós e se acovardar e ficar por isso aí, ou eles vão à luta, porque a esperança eles não têm. E nós temos. E o que a maioria faz? Pega essa esperança e não faz nada. E espera.
E nessa espera, que eu já vou explicar muito o que eu tô querendo dizer, nessa espera a pessoa reclama, reclama, reclama. E ela começa a se tornar um cristão reclamão. Porque não mudou, porque não conseguiu dinheiro ainda, porque a coisa no casamento não tá bom ainda, porque na família não sei o quê, porque agora eu tô doente, porque agora pipi, porque tá acontecendo isso, porque cadê a minha bênção? E você se esquece de que o povo de Deus, desde o Velho Testamento, ele sempre foi conhecido como um povo guerreiro, um povo que luta, um povo que faz tudo que tem que fazer, independente do que está sentindo. E esse é você. Se tem alguma coisa acontecendo, você tem que ir pra batalha. Se você tá precisando de algo, você tem que correr atrás. Você não tem que esperar isso vir, você tem que correr atrás. Se você tiver a sensibilidade de perceber o que o Espírito tá te dizendo, no sentido de dizer, faz isso, faz aquilo outro, maravilha. Pode ser que o Espírito dê a direção pra alguém, esperar. Mas se você não tiver essa sensibilidade e tá tudo bem se você não tiver, você vai fazer aquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, mesmo exemplo, que eu não sei como, vou dar um exemplo. Eu preciso muito pagar uma coisa extra esse mês, estou dando exemplo. Se eu tiver a oportunidade, dentro das coisas que eu conheço dessa vida, vamos lá, eu preciso de uma coisa extra, ela não vai caber no meu salário. O que eu faria então? Vou ter que fazer um extra. Tá, é isso que eu quero dizer, vou ter que fazer um extra. Vou ter que... Dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que eu sei o que eu poderia fazer, seria fazer um trabalho extra aí de talvez 2 dias e pagar essa conta. Tô dando um exemplo, tá? E pagar essa conta. Eu não vou sentar e chorar e pedir a Deus que faça alguma coisa. E aí o mês vai virar e a conta não tá paga e eu tô chorando. Mas era pra você ter ido atrás de fazer um extra. E aonde tá a bênção de Deus aqui? Dando um extra? Abençoando de uma outra forma, abrindo uma porta, fazendo você ganhar mais do que você ganharia, te dando força para fazer aquilo, te dando saúde para fazer aquilo. Você é o protagonista. A história é sua. E você precisa estar de frente na batalha. Tem aquela passagem, até eu abri aqui, mas eu prefiro... como eu tenho um certo conhecimento da Bíblia toda, eu prefiro, às vezes, muito mais falar por cima dela do que ficar lendo, que eu acho que é um pouco maçante, a galera começa a distrair. Tenho muita experiência com isso, então eu sei. Então aquela passagem de Josué capítulo 1, que Josué estava meio... Porque, na verdade, já se sabia que Josué ia ser o sucessor de Moisés. Isso lá, você lê isso em Deuteronômios. Mas Moisés morreu, né? E gera aquela referência, aquela pessoa que você estava apoiado, aquela pessoa que você tinha como liderança, aquela pessoa que, né? E Moisés morreu. E a Bíblia, no primeiro capítulo ali de Josué, você tem a impressão, a gente não pode ter certeza, mas você tem a impressão de que Deus tá dando um tipo assim, Josué, ele fala, Josué, Moisés tá morto, ele fala, né? Moisés tá morto, vamos, ele até usa uma palavra, deixa eu usar essa palavra que eu acho que é importante, dispõe-te. Se você for lendo tudo, ele fala, seja forte, corajoso, eu sou com você. Tipo assim... Ai, Moisés morreu, a situação é complicada, agora tem que estar a terra prometida, um monte de gente pra cuidar, o povo só reclama, que também era um povo que adorava reclamar, e não sei o quê. E eu acho que ele deu aquele momento que bloque, sabe? Que você... E agora? Faço o quê? A pessoa tá bloqueada, tá desanimada também, porque todo mundo gostava muito de Moisés, tá desanimada, tá chateada. E Deus não deu a ele essas colheres de chá de tá bom, fica sentado aí, eu vou na batalha, eu faço tudo, e quando você chegar... Não, por quê? Porque pelo próprio bem de Moisés, pelo nosso próprio bem, pela nossa maturidade, para nosso crescimento, inclusive espiritual, para nossa experiência com as coisas de fé, com as coisas de Deus, nós precisamos marchar. Porque o fato de você viver essa vida intensamente como o Espírito Santo ensina, só faz de você uma pessoa com mais experiências com Deus. Que nas próximas etapas você vai parando não só de reclamar, como vai sabendo como agir. Já sabe mais ou menos como que Deus gostaria que você fizesse algo ali, ou como seria o melhor você fazer aqui, ou como seria o melhor, qual é o momento do descanso, qual é o momento que eu tenho que fazer algo, qual é o momento que eu tenho que enfrentar, qual é o momento que eu tenho que dizer ao diabo para tomar o lugar dele e sair fora, qual é o momento realmente que eu tenho que resistir a uma certa situação e aquilo vai dar bom para mim. Você é o protagonista, a história é sua. Então nós
não devemos nos acovardar. Não é pra gente se acovardar, não é pra gente parar e eu não tô falando de descanso, porque pode ser que você tenha uma direção de que você já participou em tudo que podia e nesse momento é pra você aquietar. Eu não tô falando de descanso, eu tô falando de acovardar-se, de ficar com medo, de assumir a postura da pessoa que reclama, mas não tá enfrentando aquilo de frente, não tá realmente indo pra luta. E não indo para a luta como alguém que precisa conquistar a bênção de Deus. Não, porque a bênção de Deus foi conquistada por Jesus. Ela nós já temos. Mas ir para a luta como filho de Deus. Quando, por exemplo, isso aconteceu, o pessoal da nova geração talvez tenha pouca experiência com isso. Mas as velhas gerações de igrejas evangélicas, inclusive, que é a minha geração, onde manifestava muito o demônio, cara, em nenhum momento ninguém de nós ficava sentado esperando um anjo, ou o próprio Espírito Santo vir e expulsar o demônio. A gente tinha que ir lá lidar com isso. Eu tinha que ir lá e mandar o demônio sair. E às vezes ele dava muito trabalho. E às vezes roda a pessoa, vira a cabeça da pessoa de lado. E faz a pessoa andar de ponta cabeça. E você tem que lidar com aquilo. E vai querendo fazer show e você manda ele ficar quieto. E você tem que lidar com aquilo. Você tá indo na luta com o próprio demônio. Você tem que lidar com ele. Isso já aconteceu 1000 vezes na minha vida. Então, assim, você tem que lidar com isso. Não é uma coisa de Deus sentar e Deus faz alguma coisa. Porque Deus me deu o poder para repreender o demônio. Então, sou eu que vou lá fazer isso. Deus te deu o poder de ser saudável. Deus te deu o poder de prosperar. Não é ele que vai trabalhar, é você. Deus te deu o poder de ter a paciência. E eu sei, gente, eu sou uma pessoa de gênio muito forte. Minha paciência, ela é muito longa para umas coisas e muito curta para outras. E às vezes, quando é longa para algumas coisas, também acaba. Aí, quando tiver que acabar, acaba de vez. Então, assim, eu sou uma pessoa que, em certos casos, não em todos, porque eu sou muito paciente para outros, mas em certos casos eu preciso de eu preciso usar muito de poder para usufruir de paciência. Tem horas que eu realmente não consigo. E por que eu falo poder? Porque não é uma coisa de eu pegar ali e falar, ó, Deus me dê paciência. Mas espera aí, a Bíblia não fala que esse é um dos frutos do Espírito? Fala, o Espírito não está dentro de mim? Sim, então eu possuo isso, certo? Então eu possuo o poder de ter paciência. Não possuo? Possuo. Eu tenho que utilizar. Eu não posso esperar acordar paciente. Eu tenho que exercitar isso. Porque está dentro de mim. E isso vale para uma série de outras coisas, até mesmo para vencer certas coisas que você faz de mal e que você não gostaria de fazer. Às vezes as pessoas ficam esperando acordarem e não terem mais vontade de fazer aquilo. Não, a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre você. E porque você não está debaixo da lei. Se não há cobrança, se você não tem culpa diante de Deus, se você é salvo porque você crê, ponto, se não é o seu pecado que vai te levar para o inferno de jeito nenhum, então com isso você tem paz, não tem? Tenho. A paz é poderosa. Essa paz de que você não tem culpa nenhuma diante de Deus, que você está salvo, ponto final, acabou, essa paz é poderosa para você resistir. Ah, mas é difícil, mas gente, fazer dieta é difícil, treinar é difícil, levantar 4h30 da manhã para trabalhar, eu sei o que é isso, é difícil, trabalhar doente é difícil, tudo é difícil. Na vida tudo é difícil. Ganhar dinheiro é difícil. Cuidar de gente doente é difícil. Cuidar de criança, às vezes, para umas mães é muito difícil. Tudo é difícil. Qual é o problema? As pessoas estão querendo não ter que lidar com o difícil. Não é dessa forma que nós fomos alistados. Fomos alistados para sermos guerreiros. Quando Balaão fala para Balaque a respeito do povo de Deus, ele fala, esse povo são como bois selvagens. Forte. Gente, nós somos gente forte. Nós somos gente que se a gente determinar, a gente consegue. Você é uma pessoa que, se você se indignar contra algo e disser uma palavra positiva a respeito do que você precisa, mano, aquilo acontece. Porque você tem poder até no que você fala. Veja bem. Ah, mas eu falei uma coisa ruim ontem. Ah, acontece. Não, porque tem a ver com fé. As coisas não acontecem só porque você disse. Então começa a estalar o dedo aí e dizer, vou ficar rico. Vou ver se veja. Não trabalha não pra você ver se rica. Rica não. Não é só é sobre isso.
Porque tudo, na verdade, que funciona é o que é dito por fé, tá? Então, às vezes, quando você se indigna, quando você fica indignado, e você diz algo com toda essa indignação, você acaba cedendo à fé. E você determina algo, aquilo é muito forte. Você sabe que... Engraçado isso. No sábado agora eu tive... No dia do ano novo, eu tive... Na verdade, assim, teve uma virose lá no trabalho, uma gripe, lá todo mundo pegou. Eu trabalho num berçário de pré-escola e tudo. E o pessoal que trabalha em berçário tá sempre, né, lutando com o resfriado. Com causa das criançadas e tal. E aí todo mundo teve e tal, e todo mundo ficou assim. E eu até curei rápido. Tipo, um dia eu sou muito saudável, eu curo rápido com as coisas, assim, raramente fico doente. Agora, trabalhando no berçário, tem acontecido mais vezes, mas não é habitual. Curei rápido, beleza. Mas aos 4 dias, me bateu uma sinusite. E eu não tenho sinusite, bateu por causa desse resfriado. Eu tenho rinite, né? Por causa dos gatos. Mas não vou ficar sem gato, então ou a rinite vai embora ou ela fica aqui com os gatos. E aí, beleza. E aí deu sinusite, e assim, pra quem tem sinusite, quem conhece ou quem já teve... Porque tem a crônica e tem a normal, né? Aqui é aguda. Sabe que dói muito. Mas dói muito. Caramba, como dói, meu. E no sábado eu precisava trabalhar. No sábado, porque eu tô de férias do berçário, mas no sábado eu faço um extra. E eu tive que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. E eu já tinha faltado um dia, tal, no do berçário. Mas entrei de férias, beleza. E essa porcaria me apareceu. E eu tava doendo demais, mas demais mesmo. Eu não consegui pensar. Sabe, tipo, dor de dente, dor de ouvido? Nesse nível. E aí, fui sexta-feira dormir assim, falei, meu, em nome de Jesus, amanhã eu vou estar zerada. Acordei uma porcaria. Mas tava doendo tanto, gente. E assim, a minha rotina, quando eu levanto de manhã, é dar banho na minha mãe, faço o café da manhã meu e dela, limpo os toaletes dos gatos, vou tomar banho, me troco, arrumo minha mala, bibibi e saio. Então eu acordo pelo menos 2 horas antes. Então eu acordo 4h30 no sábado, 4h30 da manhã. Eu acordei, e o Marcelo faz esse extra junto comigo, meu marido, no sábado. E eu olhei pra ele e falei, cara, eu tô muito mal. Eu não tô conseguindo pensar de dor, tipo assim, tudo, doí tudo. Eu levantei, dei banho na minha mãe, fiz o café dela, porque eu nem conseguia comer. Eu até emagreci esses dias por causa disso. Agora já tô bem, mas... E aí, peguei, fiz o café dela, não conseguia pensar. E o Marcelo falou pra mim, fica em casa. É assim, eu não sou contra a gente faltar quando precisa. Mas eu sou o tipo de pessoa muito responsável com minhas coisas. Eu não sou o tipo de funcionário que aproveita, deixa pra ficar em casa. Nesse caso eu tava mal mesmo. Mas eu não gosto. Tipo, se eu ficar em casa, meu, eu tô morrendo. Porque assim, se eu trabalho, eu trabalho. É o certo, é o certo. Eu vou estar no trabalho, é a minha responsabilidade, eu vou estar lá. Faça chuva, faça sol, faça dor, não interessa, eu vou estar lá. Eu só falto se eu estiver morrendo, mesmo. E esse extra ainda por cima é um dinheiro plus, é um dinheiro a mais. E eu preciso, senão não estaria fazendo, né? Cara, e eu peguei e pensei, Marcelo, fica em casa. Mas me bateu uma indignação. Mas aí eu fiquei brava. Eu falei, meu, eu tô de férias. Não pego férias sempre, muito difícil. Porque mesmo quando eu pego eu faço extras. Mas lutando pra caramba. E me aparece uma dor dessa e eu não vou trabalhar. Rapaz, mas eu fiquei brava. Eu levantei na força do ódio. Eu levantei e falei, eu quero ver qual é a dor que vai me parar. Eu não conseguia nem pensar. Peguei o carro, fui dirigindo. Falei pro marido, não, eu vou dirigindo. Peguei e fui dirigindo. O trabalho é duro. Esse de sábado é um extra pesado. Trabalhando, mas doendo, eu abaixando. E eu falando, mano, eu amaldiçoei a sinusite de todas as maneiras que você pode pensar. Até com o Satanás eu falei. De raiva. Mas não tem, eu falei assim, mas não tem, aqui não tem nenhuma molenga, não. Isso aqui é gente da guerra. Eu ficava falando, isso aqui é gente da guerra. Isso aqui é gente da luta. Tem nenhum covarde aqui, não. Mas não tem mesmo, a cabeça que explode, morra no meio do caminho. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Foi a força do ódio. E fui indo. E eu, nesse momento de indignação, eu sentia que apesar de eu estar com muito ódio, estar com raiva natural, eu sentia a fé se movendo dentro de mim. Quando você sente fé, presta muita atenção nisso. Quando que você sabe que algo que você orou vai dar certo? Quando você sente aqui
uma certeza, ela vem do íntimo, ela vem daqui. Ela não vem daqui, ela vem daqui. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é um coração normal. Isso aqui você não sente nada. Aqui você tem a sua mente, a tua alma, beleza. Quando se trata do espírito ou de Deus, vem daqui. Quando você sente aquela paz do espírito, é um negócio que sai daqui. É do miolo da gente. Quando você sente a fé, uma certeza da coisa que você orou, você fala, mano, a coisa vai ser assim. Essa certeza vem daqui. É aqui que você sabe que o negócio tá. E eu senti isso aqui. Enquanto eu falava, eu sentia aqui, o negócio me borbulhando. Eu sentia aqui. A minha indignação não tava batendo só no ódio do natural. Ela tava batendo na minha fé. Do tipo assim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E a resposta é não. Não. Há poder. Aqui há poder movimentando. E trabalhei. 9 horas seguidas. Pau. Passou a dor. Naquele dia tive que fazer um favor pra uma outra pessoa de uma empresa que eu conheço, que me pediu um favor, fiz um favor pra ela. Não é nem trabalho, foi uma outra coisa que acabou me fazendo pegar muita chuva. Voltei pra casa, tudo nice. No dia seguinte a dor voltou de manhã. Tava aqui sentada nesse sofá. No dia seguinte, que foi ontem, de manhã. Eu fiz uma declaração aqui que eu não sei nem se o céu teve paciência de ouvir, assim, tipo assim. Brava, mas brava mesmo. Falando sobre o que diz em Efésios, capítulo 2. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Porque justamente porque eu sou uma pessoa responsável, uma pessoa muito da guerra, uma pessoa muito da luta, a minha vida sempre foi uma vida de vitórias. Eu não tô falando isso por mim, eu tô falando isso pra agradecer a Deus. Tudo eu venço, mas nada foi sem luta. E eu acredito que vocês também, né? Nada foi sem luta. E tudo é com muita luta, com muita guerra. E com isso eu fui aprendendo cada vez mais a ser muito guerreira, muito lutadora e principalmente não ter medo de nada. Mas quando eu falo nada, é nada mesmo. E se eu me pegar começando com medo de algo, eu própria me repreendo. Falo, acabou, parou aqui. Eu própria me repreendo, não aceito. Porque o medo é natural, ele é natural. Mas a resposta a esse natural depende de mim. Então, uma coisa é eu ser prudente e não fazer algo que é ameaçador à minha família, à minha vida, né? Por exemplo, como eu perder a vida pulando de um bungee jump. Eu vou ter uma prudência, não sei se aquela cordinha é tão confiável, muita gente já caiu, eu não vou fazer isso. Tá? Mas uma coisa é eu ter essa prudência, outra coisa é eu me acovardar. Eu não aceito. Eu não aceito e não acho que a gente deve aceitar. Eu não acho que a gente deve ser imprudente. Acho que todas as coisas fazemos com inteligência, principalmente inteligência espiritual, sabedoria, pensamos antes, sabemos antes, sentimos paz antes. Quanto a isso, perfeito, mas não se acovardar e cair na posição de quem reclama, porque eu poderia simplesmente ficar naquele sábado, não poderia, na verdade, mas quero dizer, poderia ter acontecido de eu ficar naquele sábado, anteontem, sentada e reclamando porque eu tava com dor. Perdia o bom dinheiro que eu ia fazer, e ficava reclamando, ó, vida aos céus, sempre tive uma vida lutadora, por que agora eu tô com essa dor na cabeça? Quando na verdade, e eu não tô dizendo que todo mundo tinha que fazer o que eu fiz, isso porque eu acredito que cada um é um. Cada um é um. É individualmente, você é você. E quem é você na bravura? Quem é você na coragem? Quem é você respondendo à vida à altura de um filho de Deus da sua personalidade? Há pessoas que podem responder diferente de mim. Há pessoas que poderiam ficar em casa, mas lutariam de outra forma. Há pessoas que poderiam, eu não sei, às vezes ir no médico, pessoal, é uma forma de lutar. Às vezes as pessoas se acovardam até mesmo de ir procurar ajuda. Às vezes, você tá entendendo o que eu quero dizer? Lutar nem sempre é agir na força do ódio como eu agi. E eu tenho vários outros milhares de exemplos na vida. Lutar implica em reagir como uma pessoa forte diante das coisas. Percebendo que você tem poder e que principalmente a paz que habita dentro de você te faz poderoso, porque você sabe que diante de todas as situações você é mais que vencedor. Então você já vem em paz. Você não vai com medo, você vai na paz. Vai lutar, mas vai na paz. Então quando Deus fala para Josué, levanta,
Eu sou contigo. E aí, mas se você ler o capítulo 1, ele vai falando um monte, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Seja forte, seja corajoso, se esforça, se anima, bora, levanta e entra na terra. Porque eu te dei essa terra. E a gente sabe que a terra era lotada de gigante. Não, lembra da história dos 10 espias? Josué era um deles. Quando Moisés manda 10 espias ou 12, gente? Não é 12, né? Moisés manda 12. Moisés manda 12 espias e 10 ficam medricas. E 2, que é ele e Caleb, ficam animados com aquilo. E por que eles estão animados? Eles viram que estava tudo florescendo? Não, eles viram só gigante, gente ameaçadora. Mas eles estavam animados porque eles olharam a terra e falaram, caramba, Deus vai dar aquilo para nós? Uou! Eles olharam nessa ótica. Os outros 10 olharam o quê? Ah, rapaz, tem gigante, mano, ninguém vai entrar nisso não. Então, tudo depende de como você vai ver, de como você encara a verdade. Qual é a verdade? O que você entendeu da verdade? Quem é você nessa verdade? Você é um filho de Deus poderoso que não se acovarda? Que vai à luta, que vê as coisas de forma positiva? Porque ser positivo também é lutar muito bem. Ser negativo é lutar mal. Ser positivo é lutar bem. É ver as coisas do ângulo da promessa de Cristo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É desse jeito que você sabe lutar? Ou já sabe lutar assim? Já sei, tudo errado, a vida não sei o quê. Como é que você está lutando as suas guerras? Baseado em qual verdade? A verdade de que você é um coitadinho e que nada muda na sua vida e Deus não quer saber de você? Ou a verdade que é a verdade mesmo? Que é, eu sou um filho de Deus, sou forte e corajosa, Deus me encoraja a fazer as coisas, eu tenho paz dentro de mim, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim. Essa sou eu, esse sou eu. E eu posso lutar. E eu posso continuar, independente do que eu tô sentindo. Essa mensagem que eu queria deixar pra vocês. E eu acho que isso é um super arranque para um recomeço. Apesar de eu nunca achar que a virada do ano muda alguma coisa na nossa vida, eu acho somente que ela dá um restart nos meses. Janeiro de novo. Uhul. Mas, de alguma forma, bate um pouco mais inspirador para pessoas que querem fazer novas tentativas, enfim. Então acaba que essas palavras vêm em certos momentos em que as pessoas estão muito férteis, entende? Para receber, as pessoas elas estão recebendo muito bem palavras de mudança no início do ano. Então, ok, se é positivo, se todo mundo acredita dessa forma, ok. O importante é que você assuma realmente quem você é. Você é, como o Balão fala, eles têm a força de bois selvagens. É um povo forte. Um povo que Deus fez. Como a Bíblia fala, não foi nos dado o espírito de covardia. A gente não tem esse espírito, ele não está em nós. Isso é completamente humano, caído, que vem do medo. E que, cara, de verdade, assim, como pastora, eu vi dentro do evangelho mais covardes do que corajosos. Simplesmente porque a mente não estava renovada. A mente não está renovada. As pessoas têm medo dos seus pecados, as pessoas têm medo de tudo. As pessoas têm medo de tudo. Elas se covardam em tudo e aí elas tomam a posição de reclamão, esperando Deus fazer o papel que elas deveriam fazer na história delas. Porque se você já tem tudo, não te falta nada para sair para a guerra, para conquistar, para lutar, para vencer. Seja lá o que for, doença, e lutar é sempre tomar uma atitude com relação àquilo. Às vezes lutar é tomar um remédio, entende? Você tá fazendo algo. Você tá fazendo algo e você tá fazendo algo diante de uma coisa que tá te ameaçando, independente do que for. Você tá fazendo algo e Deus vai te abençoar. Dentro da sua coragem. Às vezes uma pessoa tem um passo menor e outra tem maior, não interessa, mas é a posição do Filho de Deus, de pessoas que assumiram a postura nesse mundo, uma postura espiritual, de lutadores, de vencedores, de forte, de gente corajosa. Nós não somos covardes. Não fomos chamados para ser... Não, melhor, nem é chamados. Nós não fomos feitos covardes. Nós fomos feitos poderosos, tá? Essa palavra que eu tinha para vocês. Nos vemos em breve.